Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 30º domingo do tempo comum do ano A. Você que chegou até esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Assim você vai estar ajudando a divulgar este trabalho e, obviamente, com as notificações aí, você não perde nenhum vídeo, tá bom? Vamos juntos ver a primeira leitura deste domingo, que se encontra lá em Êxodo 22, versículos de 20 até o 26, que diz assim: Assim diz o Senhor, não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará, e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usurário, dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo, e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Amados irmãos e irmãs, esse texto ele é muito tranquilo da gente poder compreender, mas eu quero iluminar vocês agora diante de algumas situações. Começo colocando para vocês que não tem coisa pior do que alguém que esquece das suas origens. Tem aquela expressão, cuspir no prato que comeu? Então, era o que o povo de Israel estava fazendo. Durante a história do povo de Israel, vamos recordar, não é? O povo de Deus estava escravizado no Egito. Lá eles eram estrangeiros, porque eles eram um povo israelita, estava na terra de Egito, do povo Egito, né, dos egípcios. E o que acontece? Lá eles sofrem, eles são escravizados, eles passam por muitas coisas nada legais, não é uma situação muito confortável. Só que quando eles agora conseguem se libertar de lá para ir para um lugar bom, parece que veio uma espécie de uma amnésia, essa é a palavra mesmo. Eles esquecem de onde eles estavam e eles agora começam a fazer a mesma coisa que o povo do Egito fazia com eles, com outras pessoas. E obviamente Deus não gosta disso, porque eles estão fazendo aquilo que eles não gostavam que fizessem com eles. Que coisa complicada. E aí, até para contextualizar vocês, a gente está em um grupo muito maior. Lá no capítulo 20, versículo 22, até o capítulo 23, versículo 14 do livro do Êxodo, nós estamos diante de uma espécie de um código da aliança, que é um conjunto de leis antigas. E já começa a chamar a atenção que Deus está falando para 3 classes de pessoas desprotegidas, que a gente inclusive costuma chamar de uma tríade social: o órfão, a viúva e o estrangeiro. E aí, vamos lá. Por que esses 3 grupos eles são bem analisados aqui? Deixa eu te ajudar para você poder entender. Começando pelo estrangeiro. Quando uma pessoa vinha do estrangeiro para a terra de Israel, tinha-se o costume de ter muita hospitalidade. Só que tem um problema, né? Quando o povo de Deus, no início de tudo, o estrangeiro era apenas alguém que não era membro de sua tribo. Deixa eu explicar melhor a realidade. O povo vivia em realidades tribais, tribos. Então, minha tribo tinha, 30, 40 pessoas, né? E aí, para mim, um estrangeiro era alguém que não era da minha tribo. Só que depois vem a monarquia, que é quando tem reis. E aí, para o povo de Israel, agora, já que as tribos se uniram para formar um único reino, que é o reino de Israel, um estrangeiro agora, ele é alguém que não é israelita. Até aí tudo bem. Só que depois de um tempo, a compreensão vai se tornando outra. Estrangeiro passou a ser sinônimo de uma pessoa pagã. Alguém que cultua um deus pagão. E aí, se essa pessoa é uma pessoa pagã, é um adorador de um deus falso, essa pessoa ela é maldita. Essa pessoa ela não é bem vista, ela não é bem querida pelas pessoas. Tá vendo como é que é delicado? Então o pessoal começava a fazer o quê? Chegava alguém do estrangeiro aqui, eu não quero ter contato com essa pessoa, ela não vai ter direitos. Então vamos pensar nos direitos básicos de uma pessoa. Vamos pensar aqui no Brasil, ver uma pessoa do México para cá, digamos. Aí essa pessoa não tem direito a fazer empréstimo em banco, ela não tem direito a comprar um terreno, só pode alugar casa. Ela não tem direito, por exemplo, a ter cartão de crédito. Ela não tem direito a estudar numa escola pública. Então, imagina que são alguns direitos que para a gente fazem sentido,
eles começavam a impedir esses direitos. Em contrapartida, temos a situação da viúva. Eu sei que muita gente, quando olha a viúva na Bíblia, acha que era apenas o fato dela não ter esposo. Só que a realidade era muito, mas muito delicada. Uma viúva, quando ela ficava, perdia o esposo, ela ficava viúva mesmo, ela perdia toda a proteção legal, que era devido ao esposo. Então, por exemplo, digamos que eu estou casado com uma mulher e eu morro e eu estava devendo 50 mil reais. Ela vai ter que pagar. Ela vai ter que dar um jeito. Muitas vezes a mulher não tinha a menor condição, ela não tinha condição de trabalhar, geralmente ninguém queria ser uma viúva, porque ela era vista como amaldiçoada, porque o seu marido morreu, então Deus estava amaldiçoando ela, e por aí vai. Então, geralmente ela fazia o quê? Ela vendia seus bens, vendia sua casa, vendia móveis da sua casa, vendia terras. Quando não restava jeito mais, vendia até o filho como escravo, ou até mesmo ela se dava, quase, para ser explorada como aquela pessoa que o marido estava devendo pedia. Então imagina que isso até podia gerar prostituição, por exemplo. E aí, por exemplo, tem aqui um versículo, deixa eu abrir aqui para vocês, Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, versículo 18. Diz assim pra gente: mas que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o migrante e lhe dá alimento e roupa. Amados irmãos e irmãs, aqui a gente está vendo que a tríade órfão, viúva e migrante nem tinha alimento, nem tinha roupa, que eram itens básicos. Então imagina a situação de pobreza que essa tríade passava. Além disso também é interessante que a mulher ela não tinha direito à herança. Então o que acontecia? O homem morria, toda a herança ia para os filhos. Se ele não tivesse filho, ia para o irmão do pai ou algum parente próximo. E agora eu acho que você vai começar a entender o porquê do mandamento honrar pai e mãe. A ideia era o quê? Porque um dia, quando o pai estiver na velhice, ou o pai tiver morrido, você agora vai ajudar sua mãe com aquela herança que recebeu do pai. Aí eu digo outra coisa para vocês. Geralmente os reis não queriam ouvir viúvas e nem órfãos. O órfão passava por uma realidade delicada, porque também perdia muitos direitos. Ainda podendo ter herança, claro, Mas não era uma situação muito fácil. E é claro que quando a gente fala a palavra órfão, eu penso em órfão de pai e de mãe. Ele não tem direito a nada. Então, qual é a estratégia? Depois que a gente entendeu o que eles passavam, é interessante perceber que nós temos um Deus que pede para cuidar daqueles que já sofrem tanto diante da sociedade. Primeiro, o estrangeiro, que eu já falei para vocês como é que ele passava situações bem delicadas. Segundo, a viúva e o órfão. É interessante que Deus fala, porque se vocês fizerem qualquer coisa errada com eles, eles vão pedir a mim. Eles vão clamar a mim e eu vou ouvi-los. O que a gente consegue inferir daqui? Que Deus escuta o clamor daquele que sofre. Às vezes parece que a gente acha que Deus não nos ouve, eu passo por uma situação, eu rezo terço, faço jejum, vou à missa, faço isso, faço aquilo outro. Parece que Deus não me ouve, que Deus não me escuta, que Deus não cuida de mim. Mas, olhando para esse texto, a gente vai vendo, Deus cuida sim de cada um de nós. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mas Ele cuida de mim. Ele escuta minhas orações. É interessante que depois ele também fala sobre a dinâmica da pobreza, Não empreste nada a juros a um pobre, porque ele já não tem nada o que fazer. Ele não tem condições, ele não tem dinheiro. Então a gente percebe aqui, segundo essa primeira leitura, que nós vemos aqui toda uma orientação moral de prática de vida. Nós precisamos amar o estrangeiro, amar o órfão, amar a viúva. Trazendo para os dias de hoje, não pense apenas órfão, viúva e estrangeiro, mas amar os nossos irmãos que estão ao nosso redor, que precisam do nosso auxílio, da nossa ajuda, do nosso amor, do nosso coração, da nossa oração. Quantas e quantas pessoas estão necessitadas que a gente possa estar ali ajudando? E o que a gente faz? Geralmente, a gente não ama o próximo. A gente exclui o próximo. A gente, ao invés de se colocar no lugar. Eu vou dar um exemplo bem simples. Quantas vezes a gente, enquanto igreja, alguém da nossa paróquia perde um ente querido, seja uma mulher, que no caso ficou viúva, ou outra situação, quantas a gente nem sequer vai lá visitar? Ou depois que termina o velório, pós-enterro, a gente não faz uma visita depois extra para poder consolar, para poder ajudar, porque não é fácil, gente. Não é fácil essa vida depois. Mas enquanto igreja a gente precisa estar junto. Mas, de fato, para finalizar, essa primeira leitura ela nos chama a atenção de uma coisa em especial.
a misericórdia de Deus. Nós temos um Deus que olha os excluídos. Nós temos um Deus que ama aqueles que muitas vezes são chutados e escanteados pela sociedade. Se o rei não ouvia a viúva e o órfão, Deus escuta a viúva e o órfão. Se o rei não dava direitos ao migrante, Deus dá direitos a ele. Se infelizmente o povo não amava o pobre, Deus ele ama o pobre. E aí vale para cada um de nós. Quer queira, quer não, nós também somos estrangeiros aqui neste mundo, porque a gente não foi feito para aqui, a gente é do céu. E quantas vezes o mundo nos rejeita? Quantas vezes o mundo nos condena? Quantas vezes a gente fica, deixa eu usar essa expressão, tá bom? Viúvos, né? Ou viúvas de amizades, de situações, porque o povo nos exclui porque a gente é da igreja. Quantas vezes gente da nossa própria família nos trata como se a gente não fosse mais da família, a gente se sente órfão, só porque agora eu quis viver minha vocação. Já vi pessoas que fazem isso, né? Quer ser padre, quer ser freira, quer não sei quê. O tio não responde mais você, a sua mãe não gosta de você por causa disso, daquilo, outro. Então a gente passa por realidades assim. Mas é bom saber que Deus nos escuta, porque Ele é misericórdia. Que essa primeira leitura ela possa chamar a atenção sobre quem Deus é. Porque quando o vídeo do Evangelho vier ao ar, a gente vai pensar agora, sabendo quem Deus é, o que é que eu sou chamado a ser. É mais ou menos essa postura que a liturgia deste domingo espera de mim e espera de você. Todas as nossas ações, elas nascem das ações do próprio Deus para conosco. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!